Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal. Deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Cara, nesses anos de SAMU, a gente vê de tudo. Acidente bizarro, gente machucada, a dor crua. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu naquele plantão. Foi numa madrugada dessas, com uma neblina fria que descia das serras de Mariana, em Minas Gerais. Sabe, aquela névoa que parece que vai te engolir para sempre. A chamada veio seca. Vítima de queda em área de mineração abandonada. Acesso difícil. Já começou estranho. Tem muita área de mineração antiga por aqui, mas a que o rádio indicava era uma das mais isoladas. Peguei o volante da ambulância, o enfermeiro Leandro do meu lado e o técnico, o Serjão, no banco de trás. A gente seguiu as coordenadas do GPS, entrando em estradinhas de terra cada vez mais escuras e sinuosas, ladeadas pela mata fechada. Não tinha luz nenhuma, só o farol da ambulância cortando a neblina e a vegetação densa. Um silêncio pesado, o barulho do motor e do vento frio. Uma sensação ruim começou a me dar, um negócio esquisito, como se a gente não devesse estar ali. Finalmente, chegamos a um ponto onde a estradinha parecia terminar numa clareira. No meio do nada, vimos uma luz fraca, como de uma lanterna antiga. Paramos a ambulância e descemos cautelosos. Um senhor de uns 60 e poucos anos veio cambaleando na nossa direção, a lanterna tremendo na mão. Ele estava pálido, os olhos arregalados de medo. "Moços, ainda bem que chegaram. Ela caiu lá dentro, perto da entrada da mina." A voz dele falhava. "Quem caiu, seu? Calma, respira fundo," o Leandro falou, tentando acalmá-lo. "Minha neta, a Mariazinha. Ela estava brincando e caiu num buraco. Eu tentei tirar, mas não consegui. E tem uma coisa lá dentro." O velho engoliu seco, olhando para as sombras da entrada da mina. Pegamos nossas lanternas e seguimos o senhor pela clareira. O chão estava úmido e escorregadio. Ele nos levou até a entrada de um túnel escuro que parecia ser de uma antiga mina de ouro, com uma aparência bem antiga, meio macabra até. Perto da entrada tinha um buraco escuro, parecendo um poço de ventilação. "Ela tá aí dentro!" o avô choramingou. Eu me ajoelhei e iluminei o buraco com a lanterna. Não dava para ver o fundo. "Mariazinha, você tá aí?" Eu gritei. Um silêncio. Gritei de novo, mais alto. E então, ouvimos um sussurro. Fraco, como se viesse de muito longe. Uma voz de criança chorando. O Serjão preparou o equipamento de resgate, cordas e mosquetões. Eu prendi a corda na cintura e comecei a descer. Com cuidado, o buraco era estreito e fedia a terra úmida e... outra coisa, um cheiro estranho, meio adocicado e enjoativo. Quanto mais eu descia, mais frio ficava. E o sussurro da criança parecia mais perto, mas ainda indistinto. Cheguei a uma parte mais larga do buraco. Iluminei em volta e não vi nada. "Mariazinha!" chamei de novo. De repente, senti um toque gelado na minha bota. Olhei para baixo e não vi nada, mas a sensação persistia, como se uma mão fria estivesse agarrada no meu tornozelo. Tentei me mexer, mas a mão apertou mais forte. "Leandro! Serjão! Tem alguma coisa aqui embaixo!" Eu gritei, a voz já falhando de medo. A resposta deles veio abafada de cima. "O que foi, Marcos? Tá tudo bem?" "Não! Tem alguma coisa me segurando! Uma mão gelada!"
Nesse momento, o sussurro da criança ficou mais alto, quase um gemido, e a mão no meu tornozelo começou a puxar. Uma força inexplicável. Eu tentei me assegurar nas paredes do buraco, mas não consegui. Foi puxado para baixo, para uma escuridão total. A lanterna caiu da minha mão e se apagou. O pânico tomou conta de mim. Eu sentia aquela mão gelada me arrastando, e o choro da criança parecia estar do meu lado, cada vez mais desesperado. De repente, a mão soltou o meu tornozelo e o choro parou. Fiquei ali, no escuro, sem saber o que tinha acontecido. Acendi meu celular, a luz fraca iluminando um espaço pequeno, úmido e vazio. Não havia buraco para baixo, nem criança, nem mão fantasmagórica, só terra e pedras. Gritei pelos meus parceiros e eles conseguiram me puxar de volta para cima. Quando saí do buraco, o avô da Mariazinha não estava mais lá. Sumiu. Contamos o que aconteceu para a polícia que chegou depois da nossa ligação de emergência. Eles revistaram a área, mas não encontraram nada. Nenhum buraco profundo, nem criança, nem sinal do avô. Voltamos para a base em choque. Ninguém conseguiu dormir naquela noite. A gente se perguntava o que tinha acontecido. Quem era aquele senhor? O que ou quem estava naquele buraco? Até hoje, quando toco uma chamada para essas áreas de mineração antigas de Mariana, o frio na barriga volta. A gente tenta racionalizar, buscar explicações lógicas, mas o que eu senti lá embaixo, aquela mão gelada me puxando, o choro da criança, não tem explicação. Foi algo de outro mundo, e é uma lembrança que me assombra até hoje. Tem chamada que a gente esquece no dia seguinte. E tem chamada que gruda na alma e nunca mais sai. Essa foi uma delas. Aconteceu numa noite de terça. Uma garoa chata e fina caindo em Guarulhos, deixando tudo cinzento e melancólico. Eu e o Marcos, meu parceiro de VTR, rodávamos em silêncio quando a central nos acionou. O chamado era para um PCR, parada cardiorrespiratória, em um sobrado num bairro residencial antigo. Um senhor, 70 e poucos anos. Chegamos rápido. A rua estava silenciosa e a casa era a única com uma luz fraca acesa na janela da sala. A porta estava entreaberta. Entramos chamando. "SAMU, tem alguém em casa?" Silêncio. No chão da sala, ao lado de uma poltrona de couro gasta, um senhor estava caído. Era o nosso paciente. Começamos o protocolo imediatamente. Marcos foi para as vias aéreas e eu posicionei o desfibrilador e comecei as compressões. 1, 2, 3, 4. Enquanto eu contava, um cheiro forte de café fresco tomou conta do ar. Um cheiro bom, reconfortante, mas totalmente fora de lugar. Olhei para a cozinha, tudo apagado. "Marcos, tá sentindo isso?" Perguntei, sem parar o ritmo. "Cheiro de café. A mulher dele deve estar por aí." Ele respondeu, concentrado. Mas não havia mais ninguém. Continuamos o trabalho. O monitor apitava no ritmo inútil da sistolia. Linha reta. "Carrega em 200! Afasta!" eu gritei. O corpo dele deu um solavanco com o choque. Nada. Voltamos para a massagem. Foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Do andar de cima, começamos a ouvir o som de uma máquina de escrever. Um tec-tec-tec rápido, ritmado e constante. Parava por um segundo e depois recomeçava. Era nítido. "Que barulho é esse?" o Marcos perguntou, olhando para o teto. "Deve ser um vizinho", eu disse, mais para me convencer do que a ele.
Aplicamos adrenalina. Enquanto a medicação entrava, a luz da sala piscou 1, 2, 3 vezes. E o som da máquina de escrever parou. No lugar dele, ouvimos uma risada. Uma risada de criança, vindo do mesmo lugar, do andar de cima. Uma risada feliz, infantil, que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. O ambiente ficou gelado, um frio que vinha de dentro para fora. Olhei para o rosto do senhor. Ele parecia sereno, mas o ambiente ao redor dele estava em convulsão. "Afasta!" eu gritei de novo. Outro choque. A linha no monitor continuou reta. No momento do choque, a risada parou, e no silêncio que se seguiu, a vitrola antiga que estava num canto da sala ligou sozinha. O chiado do vinil arranhado veio primeiro, e depois uma voz de mulher começou a cantar uma canção antiga, uma seresta. A melodia era linda, mas naquele contexto era a coisa mais apavorante que eu já tinha ouvido. Eu e o Marcos nos olhamos, os olhos arregalados. Não tinha mais o que fazer. O protocolo tem um tempo. "Marcos, hora do óbito", eu falei, com a voz embargada. No exato instante em que parei as compressões e o médico regulador autorizou o fim do procedimento pelo rádio, tudo parou. O cheiro de café sumiu. A música da vitrola silenciou. O frio foi embora. A casa voltou a ser apenas uma casa, silenciosa e escura. O silêncio era pesado, respeitoso, quase como se a própria casa estivesse de luto. Declaramos o óbito e começamos a arrumar nosso material. Foi quando eu vi, em cima da poltrona de couro, um porta-retrato virado para baixo. Com curiosidade, eu o peguei. Era a foto do senhor que estava no chão, mais jovem. Ao lado dele, uma mulher sorrindo, e no colo dela, uma menininha. No verso, uma caligrafia caprichada dizia: "Nossa família, nossa casa, nossa vida. 1975. E em cima da estante, ao lado da vitrola, uma máquina de escrever antiga. Guardas municipais chegaram para guardar a perícia. Um deles nos contou que o senhor morava sozinho, há mais de 20 anos, desde que a esposa e a filha morreram num acidente de carro. Ele era escritor e, segundo os vizinhos, um homem muito solitário. Saímos daquela casa e voltamos para a ambulância sem dizer uma palavra. Não precisava. Nós dois sabíamos o que tínhamos testemunhado. Não tentamos reanimar apenas um homem. Nós entramos no meio da reanimação de uma vida inteira. Os cheiros, os sons, as memórias. Era a casa. A vida dele se recusando a deixá-lo partir em silêncio. Era a sua alma se despedindo. Aquele plantão de 12 horas em Ouro Preto já se arrastava para o fim, quando o rádio chiou, quebrando a monotonia da madrugada. Um chamado vindo de uma área rural de Mariana, quase na divisa. Queda de mesmo nível, idoso, possível fratura de fêmur, local de difícil acesso. Meu parceiro, Jonas, um técnico de enfermagem falante e medroso na mesma medida, soltou um gemido. Difícil acesso em Mariana é apelido para onde o diabo perdeu as botas, Léo. Eu dei de ombros, ligando a sirene mais por hábito do que por necessidade. As ruas de pedra da cidade histórica estavam vazias. O ar da serra, cortante, entrava pela janela da nossa unidade de suporte básico. O problema não era a distância, mas a fama daquelas bandas. Estradas de terra sinuosas ladeadas por mato alto e cruzes na beira da pista. Histórias de assombração eram o principal passatempo dos moradores. As instruções do solicitante nos levaram para fora do asfalto,
para uma estrada de chão batido que parecia mastigar os pneus da ambulância. A névoa descia da serra, densa e leitosa, engolindo a luz dos nossos faróis e nos forçando a reduzir a velocidade. "Tá sentindo esse cheiro?" Jonas perguntou, o nariz torcido. Um odor acre e pesado invadiu a cabine. Não era cheiro de mato molhado ou de bicho morto. Era um cheiro de secura, de poeira antiga, de algo podre e ressequido ao mesmo tempo. "Deve ser alguma carcaça aí no meio do mato", respondi, mas a explicação não convenceu nem a mim mesmo. Foi quando vimos. No meio da estrada, a uns 50 metros de nós, havia uma figura. Parecia um homem, mas estava errado. Era esguio demais, os membros longos e finos como galhos secos. Estava parado, de costas, e mesmo à distância parecia usar roupas escuras e puídas. Friei bruscamente, o cascalho cantando sob os pneus. "Que diabo é isso? Algum andarilho perdido?" "Sei lá, Léo, mas coisa boa não é. Buzina aí." A voz de Jonas era um fio. Buzinei. 1, 2, 3 vezes. A figura não se moveu. Parecia fincada no chão. A névoa se adensou ao redor dela, tornando seus contornos difusos. Decidi passar devagar pelo lado. Conforme a ambulância se aproximava, o cheiro ficava mais forte, quase insuportável. Ao passarmos ao lado, não resisti e olhei. Foi um erro. A figura virou a cabeça. Não um movimento humano, mas um estalo seco, como um galho que se parte. Não havia rosto. A pele era cinzenta e repuxada sobre o crânio, como um couro velho e curtido. Os olhos eram órbitas vazias e escuras, mas eu senti que aquilo me via. A boca era um rasgo negro, de onde o cheiro parecia emanar. Jonas gritou, um som agudo de puro pavor. Eu pisei fundo no acelerador. O motor da ambulância urrou e nós disparamos pela estrada, deixando a coisa para trás. Olhei pelo retrovisor. A figura continuava lá, parada, até ser engolida pela névoa. O que era aquilo, Léo? Pelo amor de Deus, o que era aquilo? Jonas repetia, tremendo. Eu não sei, menti. Mas eu sabia. As histórias que minha avó, mineira de Gema, contava voltaram com uma clareza terrível. A lenda do corpo seco. A alma de um homem tão ruim, mas tão ruim, que nem a terra o aceitou para apodrecer. Condenado a vagar, seco e oco, sugando a vida de quem cruzasse o seu caminho. Diziam que ele se agarrava às costas das pessoas, um peso morto que as levava à loucura ou à morte. Chegamos à casa do chamado, um casebre antigo e isolado. Um senhor estava caído na varanda, a perna num ângulo medonho. A família, assustada, nos ajudou a imobilizá-lo. Enquanto eu aplicava o analgésico, ouvi a esposa do paciente cochichar com a filha. Foi o coisa ruim que derrubou ele. O vento ficou pesado de repente e ele caiu gritando que tinha um peso nas costas. Meu sangue virou gelo. Colocamos o paciente na ambulância. Jonas, ainda pálido, se recusou a ficar no compartimento traseiro com o paciente. Coube a mim ir atrás. A viagem de volta foi um pesadelo silencioso. A cada solanco da ambulância na estrada de terra, eu olhava para a janela traseira, esperando ver aquela figura esguia correndo atrás de nós. O cheiro fétido de secura parecia ter impregnado a lataria. E eu sentia um peso. Não um peso físico, mas uma opressão no ar, uma sensação de que não estávamos sozinhos ali. O paciente, mesmo sedado, gemia e se contorcia. Tira de cima de mim, tá pesado, ele murmurou uma vez. Quando finalmente alcançamos o asfalto e as primeiras luzes de Mariana, a sensação diminuiu. O cheiro se dissipou.
Entregamos o paciente no hospital, a fratura confirmada. Nunca mais falamos sobre o que vimos na estrada. Não havia explicação lógica, e admitir aquilo em voz alta parecia perigoso demais, como se pudesse invocar a coisa de volta. Às vezes, em plantões noturnos e solitários, quando passo por uma estrada escura e a névoa começa a baixar, sinto um arrepio. O cheiro de podridão seca volta à minha memória, e eu sinto por um breve instante um peso nos ombros. É o peso do que não pode ser explicado. O peso de saber que em certas estradas de Minas, o SAMU é chamado para emergências que nenhum protocolo pode resolver. A sirene cortava a noite fria de Belo Horizonte, um uivo familiar que, para nós, do SAMU, era apenas a trilha sonora do caos cotidiano. Eu estava ao volante da unidade de suporte avançado, a AUSA 07. Ao meu lado, o Dr. Renato, um médico experiente e cético até a medula, revisava os detalhes da chamada no tablet. Parada cardiorrespiratória, provável infarto. Ele anunciou, a voz abafada pela máscara. Edifício Maleta. O solicitante parecia confuso. Confuso como? Perguntei, manobrando a ambulância pela Avenida Afonso Pena, as luzes vermelhas e azuis pintando os prédios históricos. Dizia algo sobre a vítima estar pálida demais, branca como cera antes mesmo de apagar, e mencionou um cheiro forte de perfume. Coisa de gente em pânico, provavelmente. Não dei muita importância. Pânico descrevia 90% das nossas chamadas. O edifício Maleta, com sua mistura de bares, sebos e apartamentos antigos, era um labirinto pulsante no coração da cidade. Estacionamos em frente à entrada principal, na Rua da Bahia, e o porteiro, um senhor de olhos assustados, já nos aguardava. É no 12º andar, apartamento 1204, disse ele, a voz trêmula. Subimos no elevador antigo, aquele tranco no arranque fazendo meu estômago revirar. O corredor do 12º andar era silencioso, forrado com um carpete vermelho desbotado que abafava nossos passos. A porta do 1204 estava entreaberta. "SAMU, podemos entrar?" anunciei, empurrando a porta. A cena era a esperada e, ao mesmo tempo, estranha. Um homem, por volta dos 50 anos, estava caído no chão da sala. Rosto cianótico, lábios arroxeados. A parada era evidente. O que destoava era o ambiente. O apartamento era impecavelmente arrumado, quase cenográfico, e no ar pairava um perfume doce e enjoativo, uma mistura de flores brancas e algo antigo, como guardado. Enquanto Renato iniciava as compressões torácicas, eu preparava o acesso venoso e o monitor. "Vamos lá, amigo, reaja", comandava o médico, o suor brotando em sua testa. Foi então que notei a porta do banheiro, no fim do corredor. Ela estava fechada. De repente, o cheiro do perfume pareceu se intensificar, vindo daquela direção. Ignorei. Foco no paciente. "Sem pulso. Prepara o desfibrilador", ordenou Renato. Eu me afastei, carreguei o aparelho e apliquei o choque. O corpo do homem convulsionou na maca, mas o ritmo no monitor continuou caótico. Fibrilação ventricular. "De novo, carga máxima!" Enquanto recarregava, meus olhos foram atraídos novamente para a porta do banheiro. Um fio de água escorria por debaixo dela, escuro contra o piso de taco. Estranho. Não ouvíamos som de chuveiro ou torneira aberta. "Afastar!" gritei. Outro choque. Nada. Renato não desistia. "Adrenalina, agora, rápido!" Fui até a maleta de medicamentos e foi nesse momento que ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo do banheiro. Um choro. Um soluço feminino, abafado pela madeira da porta.
Eu parei, a ampola de adrenalina na mão. Olhei para Renato. Ele estava concentrado, os olhos fixos no monitor, o rosto uma máscara de determinação. Não tinha ouvido. Doutor, comecei, mas minha voz falhou. O choro parou, e então um som de unhas arranhando a porta por dentro, lento, deliberado. Scratch. 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 Meu sangue gelou. O perfume ficou sufocante, impregnando minhas narinas, minha garganta. Parecia emanar das paredes. "O que foi, Marcos? A adrenalina?" Renato gritou, sem desviar o olhar do paciente. Engoli em seco e entreguei a ampola. Ele aplicou a medicação. Eu não conseguia tirar os olhos daquela porta. O fio de água que escorria por debaixo dela começou a engrossar, tornando-se mais escuro. Não era só água. Parecia misturado com algodão. Pedaços de tecido branco desfiado. Ainda em fibrilação. Não vamos conseguir reverter. A voz de Renato era pesada de frustração. De repente, a porta do banheiro girou. Lentamente, sem fazer barulho. A porta se abriu numa fresta de centímetros. Na escuridão lá dentro, não consegui ver nada. Apenas o cheiro, agora insuportável, e um frio que não vinha da noite lá fora. Um frio que parecia sugar o calor do ambiente. Renato finalmente parou as compressões. Olhou para o monitor, depois para o paciente. Constatou o óbvio. Hora do óbito. Ele suspirou. E só então pareceu lotar a tensão no meu corpo, a direção do meu olhar. "O que foi, Marcos? Você tá pálido." A porta. Ele seguiu meu olhar para a porta do banheiro, entreaberta. Franziu a testa. "Tem mais alguém aí? Ei, quem tá aí?" O silêncio foi a resposta. Um silêncio pesado, denso. Renato, sempre o pragmático, caminhou até lá. Deve ser parente em choque. "Doutor, não!" eu disse, um instinto primitivo gritando dentro de mim. Ele me ignorou. Empurrou a porta. O banheiro estava vazio. Completamente seco. A pia de mármore, o vaso sanitário, o piso de ladrilhos brancos, tudo impecavelmente limpo. Não havia sinal de água, de algodão, de nada. E o cheiro havia sumido. Renato me olhou, confuso. "Não tem ninguém aqui. Você deve estar cansado, Marcos." Eu sei o que tinha ouvido. Sabia o que tinha visto. Aquele arranhar, o choro, a água escorrendo com chumaços de algodão. Lembrei-me das histórias que minha avó contava, lendas urbanas de Belo Horizonte. A loira do banheiro. Uma moça que morreu de desgosto e assombra os banheiros, aparecendo para homens com o nariz sangrante, a boca cheia de algodão para estancar a hemorragia que a matou. Olhei para o nosso paciente, caído no chão. Havia um pequeno filete de sangue seco escorrendo de uma de suas narinas. Declaramos o óbito. Enquanto preenchíamos a papelada e esperávamos a perícia, não consegui mais entrar no apartamento. Fiquei no corredor, o coração martelando contra as quistelas. Renato saiu, balançando a cabeça. Causa da morte indeterminada até a autópsia. Estranho. Ele era saudável, disse ele, guardando o estetoscópio. Depois me encarou. Você não está bem mesmo, né? O que você achou que viu? Eu não respondi. Apenas olhei uma última vez para dentro do apartamento 1204, para a porta do banheiro, agora fechada, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Naquela noite, no coração de Belo Horizonte, nossa chamada não foi para salvar uma vida, foi para testemunhar o fim de uma, cobrada por algo que a medicina não pode explicar. E o perfume adocicado de flores mortas, eu juro
que me acompanhou por todo o caminho de volta à base.